As considerações que serão feitas aqui são subjetivas e generalizadas. É necessário muito tempo, muita leitura, muita prática para a realização de uma obra de arte de qualquer natureza, incluindo aqui roteiros de cinema e de vídeo. É muito comum algumas pessoas perguntarem como se escreve um texto, seja um poema, um conto, um romance, um texto para teatro ou para cinema. Em todos os casos, nós não temos uma resposta pronta sobre como se deve escrever um texto. Mas existem algumas técnicas e premissas que partem tanto de experimentos e textos contemporâneos, como o livro Da Criação ao Roteiro, Teoria e Prática, do brasileiro Doc Comparato, e History, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita do Roteiro, do norte-americano Robert McKee, quanto o dos cânones escritos na Antiguidade, como, por exemplo, a Poética, do filósofo grego Aristóteles, que são escritos aparentemente informais sobre aspectos observados pelo filósofo nas tragédias gregas encenadas por volta do ano 325 a.C. Eu não vou poder aqui me alongar sobre o tema da escrita criativa de textos, nem ensinar, entre aspas, o pulo do gato da escrita, até porque isso não existe. Eu vou abordar nessa explanação aqui alguns passos para a escrita de roteiro para cinema e vídeo com base na minha experiência e em alguns estudos. O primeiro passo é a ideia, é transformar aquela inspiração inicial em uma história ou um enredo básico para uma futura história. A ideia pode surgir do nada, ou a partir de um poema, de um livro, de uma imagem, de uma fotografia, de um desenho, de uma pessoa caminhando na rua, uma notícia que você viu na internet ou no jornal, ou um acontecimento estritamente pessoal. Não existe limite para isso. Mas para fundamentar a sua ideia inicial, é preciso criar a personagem e a ação em que essas personagens estarão envolvidas. Mais do que o tempo e o lugar, é preciso definir o conflito para que a ação caminhe para a frente. Quem são as personagens? Quais acontecimentos modificam suas vidas ou o rumo daquele acontecimento? Para o filósofo grego Aristóteles, a personagem passa da boa para a má fortuna, ou seja, de um estado de tranquilidade, de calmaria, para um movimento que as transforma. É um acontecimento que desencadeia o conflito e joga a ação para a frente. Mais do que contar, é preciso mostrar. Por exemplo, uma família feliz, bem estruturada, mas a certa altura o filho do casal desaparece. Os pais precisam enfrentar vários perigos para encontrar o filho perdido, ou seja, a personagem passa da boa sorte para a má sorte. Esse é basicamente o conflito do roteiro do filme Procurando Nemo. Um outro exemplo, Dora é professora aposentada, trabalha em uma estação de trem no Rio de Janeiro, escrevendo cartas para pessoas analfabetas. Um certo dia, ela conhece uma criança que acaba de perder a mãe que foi atropelada. Ela decide ajudar o menino a encontrar o pai no nordeste do país. Esse é o argumento básico do roteiro do filme Central do Brasil. É fundamental na escrita do argumento delinear muito bem as personagens, o seu perfil, sua personalidade, suas características mais marcantes. É bom lembrar que um personagem não é apenas uma caracterização. Daí em diante, você pode trabalhar com a questão do espaço e do tempo, o lugar que se passa a ação e o tempo. Por exemplo, uma casa de praia ou de campo, em um final de semana. Ali se reúnem duas famílias que são amigas há anos, pais, avós, tios, filhos. A certa altura, após muita conversa, jantares, almoços, risos, afeto, união naquela casa de descanso em um final de semana, alguém descobre um velho baú, no sótão, no porão, em um canto da casa, não importa. Um velho baú onde estão álbuns de fotografias e cartas antigas que revelam que o casal principal são irmãos. Pronto, nós temos aí, grosso modo, é claro, né, um enredo básico, onde após momentos de empatia, de alegria, de boa sorte e tranquilidade, o conflito surge e a ação começa a caminhar com determinados personagens bem delineados, um local e um tempo específico.
Como eu já disse, o principal elemento deve ser a ação. A coisa deve ser vista e não narrada. É fundamental o surgimento de um problema, que a personagem principal ou aquele núcleo ali precise resolver algo e que também exista um oponente, algo que precise ser vencido, superado. Como eu falei antes no filme Procurando Nemo, é a história de um pai que procura um filho perdido. Mas o que se apresenta como vilão ou opositor nessa história não é uma pessoa específica, não é aquele tubarão, não. É o próprio oceano. São o oceano e as suas adversidades, os seus perigos, da vastidão do oceano, né? Nós podemos acrescentar aí também um ajudador, que pode ser uma pessoa ou não, para ajudar o herói, o personagem principal. Pode ser a sorte, pode ser um amigo, a fé, uma tempestade, uma árvore que cai, etc. Isso depende muito da história, da cena e por aí vai. Você pega esse enredo básico e detalha ele, desenvolvendo melhor todos os personagens, suas características, suas personalidades, algo de seu passado, por exemplo, e por aí vai. O argumento ele é essencial para o desenvolvimento do roteiro. Você pode fazer em seguida uma escaleta. Escaleta é o esqueleto do roteiro, ou seja, uma estrutura onde você detalha cada cena do roteiro. Quais os personagens, o que acontece, o lugar e o tempo. É como se fosse uma agenda semanal, sendo que os dias da semana seriam as cenas do filme. Ou uma agenda mensal, por exemplo, se o roteiro do filme tiver 30 ou 31 cenas que devem conter ali um cabeçalho. Então, em cada dia ali você faz uma cena detalhando direitinho. O cabeçalho contém basicamente a descrição da cena e do personagem, ou dos personagens naquela cena. Mas não contém falas ainda, hein? As falas dos personagens. Com o argumento e a escaleta prontos, é hora de partir para o roteiro, onde as falas das personagens serão escritas. É a hora de adicionar mais detalhes aos personagens e à própria ação, criando um possível encadeamento entre uma cena e outra. Esse encadeamento de cenas, ele possivelmente vai proporcionar, no fim das contas, um roteiro. Tem uma fala do escritor brasileiro Dalton Trevisan que eu gosto muito, que é mais ou menos o seguinte, abre aspas, se um personagem tosse numa página, na outra ele amanhece tuberculoso, fecha aspas. Essa é uma das técnicas que podem ser utilizadas para empurrar a ação para frente, trabalhar melhor o perfil das personagens e o conflito que é gerado. Muitos chamam esse tipo de roteiro que eu abordei aqui, com cenas, descrição do local e do tempo e das falas das personagens, de roteiro literário. Ele parece um pouco como um texto teatral. Ele é o mais comumente utilizado no mercado profissional. O roteiro dará possibilidades de ser decupado, de ser destrinchado por outros profissionais, como por exemplo, diretoras de arte, figurinistas, maquiadores, né? As tomadas, os planos, as locações e por aí vai. Eu vou colocar na descrição do vídeo alguns links com modelos de roteiros, inclusive o roteiro do meu filme E Se Meus Pais Soubessem. Não existe uma forma rígida para a sua criação. Nunca se esqueça disso. Mas os gêneros, claro, eles são diferentes, os gêneros literários. Um roteiro exige a descrição das personagens, da ação, do lugar e do tempo em que se passa a história ou a cena, como eu já falei aqui. É diferente, por exemplo, de um conto, de uma crônica, de um poema. O conto é uma história curta de ficção, são poucos personagens, poucas páginas. A crônica é um gênero literário curto e que aborda, em geral, acontecimentos do dia a dia e, via de regra, algo que seja ficção. Poemas, poemas é a tentativa de expressar a poesia com palavras. O roteiro ele precisa de um detalhamento específico no encaminhamento da ação. É possível você escrever o argumento de um filme e outro profissional, por exemplo, escrever o roteiro. Isso é mais do que normal, mais do que comum, tanto em cinema quanto na TV. O desafio agora vai ser o seguinte: escrever um argumento simples, contendo um personagem principal que passa da boa
para a má sorte, ou seja, descreva a personagem em uma linha de ação, descreva o que acontece para modificar esta ação, deixando claro como as personagens ou essa personagem irá resolver o seu conflito. Por exemplo, a senhora Maria é uma dona de casa exemplar e conservadora. Ela é religiosa e muito fiel ao marido. Ela conversa com uma amiga, vizinha sua, sobre a crise econômica do país. À noite, o marido dela chega do trabalho e diz que está desempregado. Maria, junto com o marido, fica muito aflita com a situação, já que o país passa por uma grave crise econômica, mas ela tem fé de que as coisas irão melhorar. Dia seguinte, o carteiro entrega uma correspondência. É o resultado de um exame médico que confirma que ela possui uma doença grave e precisa de muito dinheiro para resolver esse problema de saúde. Pronto. Aí nós podemos acrescentar um relacionamento extraconjugal, algo relativo a um fanatismo religioso, talvez a homossexualidade de um dos filhos do casal, algo que, entre aspas, apimente aí o argumento de maneira que isso possa ser melhor desenvolvido na escaleta, ou seja, na distribuição das personagens e seus conflitos nas cenas e principalmente no roteiro final, que preste atenção no roteiro final, que deve ser revisto, revisado 1 milhão de vezes até o seu formato final. Agora é hora de escrever, caracterizando, detalhando bem as personagens, deixando claro o conflito e como essas personagens irão resolver o seu problema.